Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso. Namastê. Tá indo, né, gente? Já é a aula 17 hoje. Eu vejo quem participa no bate-papo, quem me manda perguntas. O pessoal está bem levando a sério o curso. Eu fico satisfeito com isso. A gente, como se diz, né, ficar um tempão, não eu fazendo o que eu estou aprendendo, mas vocês também ficam presos assistindo às aulas e tudo mais. É um prazer que vocês estejam acompanhando e eu percebo que, naquilo que eu posso perceber, que estão todos, de uma forma ou outra, participando bastante do curso. Sejam bem-vindos. Vamos continuar, então, nossa aula de hoje. Continuar falando sobre os chakras. Vocês vão ver que o autor, tanto o mestre quanto a Alice Bailey, ela enfatiza 5 chakras e não 7. Ela enfatiza os chakras que têm a ver com o desenvolvimento da alma, não com o desenvolvimento da matéria. Então ela vai se centralizar mais em 5 chakras. Mas como eu já tinha preparado um material do curso básico sobre chakras, e não dei essa aula na época do curso básico, então mesclei algumas coisas aqui que vai aparecer os 7. Mas fundamentalmente nós vamos focar realmente nos 5 chakras que tem a ver com a evolução da alma, os planos de luta que estamos envolvidos. No desenvolvimento humano a gente trabalha o plano físico, plano astral, plano mental, búdico e átmico. Esses 5 planos. A quinta iniciação é ter consciência do plano átmico, por vez. Mas vamos falar quais são esses chakras, então, que existem. Isso é conhecido de todo mundo. Na base da coluna, nós temos o chakra raiz, sede da Kundalini. Um pouquinho acima, nós temos o chakra umbilical, que é as sensações. É o chakra que está muito ligado com o plano astral. Depois nós temos o esplênico, que tem a ver com a distribuição do prana e também com recordações das viagens astrais. Temos o chakra cardíaco, muito a ver com o entendimento. Da garganta, relacionado à clareaudiência. O frontal, clarevidência. E o coronário, que é continuidade de consciência. Depois que a gente se realizar, através do chakra coronário, a gente vai ter consciência das nossas atividades em todos os planos. Então são basicamente esses os 7 chakras principais que o esoterismo trabalha. Tá? Então, vamos em frente, vamos ver o que nós vamos falar. Vamos falar sobre a natureza desses centros. Tá? No ser humano, eles lidam fundamentalmente com o aspecto fogo, com o lado do espírito divino. Estão ligados com a mônada, não estão ligados com a matéria. Então, sempre que eu falar centro, entenda também chakra, tá? Porque a autora ela usa sempre o nome centro, não usa o nome chakra, tá? Então eles lidam realmente com o nosso aspecto fogo no homem, tanto o fogo por fricção, quanto o fogo solar, quanto o fogo mental. Tá? Então, relacionados com a mônada, esses chakras. Tá? Não tem conexão com a parte objetiva e com a manifestação. Eles têm uma conexão com a força com os poderes da vida divina. Você deve lembrar que a gente sempre fala que nós temos 2 aspectos.
um espiritual e um material. O espiritual a gente chama de Purusha e o material a gente chama de Prakriti. Então, quando a gente fala do lado Prakriti, que é o lado da matéria, nós temos um lado nosso que envolve com a matéria, o nosso lado Shakti, é o nosso lado feminino. E o lado Purusha é o nosso lado masculino. Então, a conexão que a gente vai ver dos centros vai haver tanto com o aspecto força, quanto o aspecto poderes da vida divina, através disso que é chamado de Shakti. Tá? Então, a correspondência no macrocosmo, para a gente ver o que é o centro, o que seria o centro no macrocosmo. Tá? Então, uma força, você vê a potência dela, manipula nebulosas cósmicas. E, em função do rápido movimento rotativo das nebulosas, constrói-se planetas, constrói-se todos os corpos esferoidais, Sol, planeta, ser humano, tudo é esferoidal. Então isso realmente é através dos chakras cósmicos. E no caso nosso, é com a construção, por exemplo, do nosso eu superior, no princípio da nossa alma. Tá? Então cada um desses planetas, ele tem uma vontade de viver, de uma entidade cósmica, entidade tem a ver com o lado material. E tem a ver com a força que mantém coesa essa forma e já é um ser cósmico. Então há uma diferença entre entidade e ser. Entidade é algo construído e ser é uma coisa que é eterno. Então o lado realmente vontade de viver na matéria é de uma entidade. Agora, a força que mantém tudo isso funcionando já é um ser realmente. Tem uma pequena diferença entre entidade e ser. Então, os homens celestiais são os logos planetários, um para cada planeta manifestado. Fundamentalmente, sempre dizendo, são 7 planetas sagrados, contando os planetas que vão fazer síntese, 10 planetas. Então haveriam 10 homens celestiais, mas quando no que tange realmente a manifestação, são 7, um para cada planeta sagrado. Então, onde esses homens celestiais, os logos planetários, têm os chakras deles? No plano monádico, que é o plano dos 7 raios, é onde estão realmente todos os 7 homens celestiais, o chakra mais alto deles, no que tange a manifestação, está no plano monádico. No plano búdico, é um outro, tem um centro também dos homens celestiais, ou do logos planetário, no plano búdico, é onde os mestres e os discípulos formam 49 centros. Por quê? 7 planos, 7 mestres, cada um deles 7 vezes 7 vezes 7, 49. Tá? E no quarto plano etérico, físico, os homens celestiais também têm um chakra. Então veja bem, os chakras principais do homem celestial no mundo manifestado é no plano etérico, que faz parte do plano físico, no plano búdico e no plano monádico. Diferente de nós. Os chakras estão relacionados mais nos planos de manifestação do ser humano, que é físico, astral, mental, búdico e no máximo até o átmico. Então, no ser humano, os centros são encontrados no plano mental. A origem deles é no plano mental. E de lá surge um impulso para a existência no plano físico, que é a vontade de encarnar, e a gente vai seguindo eles até o astral e o éter. Então, fundamentalmente, no nosso esforço mesmo, os chakras estão no plano mental, estão no plano astral e no plano etérico, que faz parte do físico. Então, basicamente, são esses 3 que são os chakras que a gente mais trabalha enquanto a gente está falando da nossa personalidade, e mesmo da nossa
parte da nossa alma, que a nossa personalidade trabalha plano físico, plano astral e plano mental concreto. Então, os chakras relacionados à personalidade, nesses três planos. Continuando na natureza, então os centros são formadas correntes de força que vêm de onde? Vem do ego, porque o ego está lá no corpo causal, que é no plano mental também, mas mental abstrato. E é de lá, do mental abstrato, é que desce essas correntes de força para se construir esses chakras, e é através deles que o nosso eu superior, a nossa alma, começa a controlar os veículos. Agora, vem do ego, mas ele recebeu também esses impulsos da mônada. Então, o ego é o primeiro que assume o controle dos veículos, e depois da quinta iniciação, quem assume o controle dos veículos é a mônada. Então, os centros, quando eles estão desenvolvidos, ele forma aquilo que é chamado corpo de fogo. O corpo de fogo é matéria etérica, tá? É tudo que resta, né? Primeiro para o ego e depois para a mônada. Então, quando há o fim da vida, por exemplo, da personalidade, tá? O que resta são essas chakras que estão lá no plano etérico e depois no plano búdico, no plano astral e mental. Mas tudo isso é chamado de corpo de fogo, tá? Primeiro do ego e depois da mônada. Vamos ver o que ele fala aí. Corpo de fogo, ele é conhecido também no catolicismo, no cristianismo, como sendo o corpo incorruptível, indestrutível. Quem fala isso é São Paulo. É produto da evolução que finalmente destrói a forma e só resta este corpo de fogo. Então, no caso da morte, tudo que resta é o corpo de fogo, que se distingue por 7 centros de muito brilho. Então, lá no São Paulo fala também que nosso Deus é um fogo consumidor. Então, realmente, o que vai restar, inclusive esses átomos permanentes que se fala aí, é parte desse corpo de fogo nesses planos quando há consecução da vida da personalidade. Tá? 3 desses centros são chamados centros maiores. Tá? O primeiro é o coronário, no centro da cabeça, relacionado diretamente com a mônada. Característica é vontade ou poder. Então a gente está falando do que? Do primeiro aspecto, ou Shiva, ou o primeiro Logos, relacionamento. Depois, o segundo centro é o centro do coração, já não tão relacionado com a mônada, e sim com a alma, com o ego, e o aspecto dele é amor e sabedoria, é Vishnu. E o centro da garganta, que está mais relacionado com a personalidade, atividade ou inteligência. Esses são os 3 centros maiores da nossa evolução aqui, tanto da personalidade, quanto do ego, quanto da mônada. Depois tem os centros menores, mas os centros maiores são esses 3. Tem outros 2 centros que têm a ver com o corpo etérico e com o plano astral. Além desses 3 aí, são os 3 principais. Ainda tem um quarto que está relacionado com o corpo etérico e o quinto com o plano astral. É por isso que eu disse que o autor fala sempre em 5 centros. Ele fala nos 3 principais, fala um que está no corpo físico, no corpo etérico, e um que está no corpo astral, que é o centro umbilical. Tá? Então, o centro da garganta sintetiza a vida da personalidade e está conectada com o plano mental. Está coerente, né? Personalidade, o aspecto superior da personalidade é no plano mental, especificamente no mental concreto. Então, o centro da garganta realmente sintetiza toda a vida da personalidade. Parou? Não quer mudar mais o meu negocinho aqui de novo? Daqui que eu...
eu ver se eu consigo arrumar. Voltou. Então, os outros dois centros, como eu estava falando, no corpo etérico e no plano astral. Né? O centro da garganta sintetiza a vida da personalidade. Né? E não esquecer que o centro da base da espinha dorsal, apesar dele não estar nos chakras superiores, ele está no chakra inferior, que é o mais baixo de todos. Por que ele é considerado também? Ele é um sintetizador, é o plano mais inferior da manifestação e é o ponto do mais profundo reflexo. Vou traduzir e explicar isso aqui, o que é esse ponto reflexo. Nós, fundamentalmente, o nosso aspecto superior na evolução é o nosso Atma. Está lá no plano átmico, ou o plano que é chamado nirvânico também. É o nosso aspecto átmico, é o plano superior da nossa alma, do nosso eu superior. O reflexo direto do Atma aparece no corpo físico. Então, o mais profundo reflexo que nós temos do nosso ser real é na matéria física, é no plano físico. Por isso que o plano físico é muito importante na manifestação. Ele sintetiza o fogo da Kundalini, sintetiza também o prana, mescla com o fogo da mente, mais tarde com o fogo do espírito e faz a consumação. Então, daí está a importância da vida no plano físico. Tá? A informação que a autorrealização ocorre no plano físico é por causa disso. É porque o mais profundo reflexo do nosso aspecto superior de nossa alma, que é o Atma, acontece no plano físico. Então, a conexão direta, veja bem, o plano átmico, ele se relaciona diretamente com o plano físico. Abaixo do átmico, nós temos o búdico. A relação do búdico é com o segundo plano, que é com o plano astral. E depois nós temos o plano mental abstrato com mental concreto. Então você vê, é átmico com o plano físico, búdico com o plano astral e mental concreto com o mental abstrato. Então ele é importante por causa disso. O Atma, o reflexo dele é no plano físico. Então a autorrealização ocorre no físico, é porque é aqui que nós temos que manifestar a nossa fonte. Nós somos o reflexo do Atma, mas estamos desligados dele, então nós temos que nos reconectar com o átmico. Por isso que é dito sempre que a realização acontece no plano físico. Então aqui que é muito importante todo o nosso esforço na realização do plano físico. Por essa razão que estamos falando, tá? Então, tirar da nossa mente que a ideia que esses centros são coisas físicas, não são. Eles são na matéria etérica, astral e mental, e são como roda de fogo. E essas rodas de fogo são situadas na espinha dorsal, na parte inferior, entre as costelas, abaixo do diafragma. Estamos falando do centro umbilical, aqui abaixo do diafragma. Está muito ligado com o plano búdico, com o plano astral. Por tabela, se é esse o centro que está ligado no plano astral, então por tabela ele vai até o plano búdico.
Então ele é muito importante também por causa disso. O plano astral tem uma conexão quase que em linha direta com o plano búdico, assim como o átmico eu falei que tinha com o físico. Então ele também é um centro muito importante. Tem um na região da mama esquerda, aqui, que é o centro coronário. Na garganta nós temos o laríngeo e acima nós temos o alto da cabeça. Então esses são os centros que nós vamos focar na nossa vida aqui, na nossa evolução. Nós vamos ter que focar sempre, principalmente nesses 5 centros aqui. Vamos descrever esse centro, vou falar um pouquinho dos outros 2 também, como é que eles são percebidos na matéria etérica. Isso aqui eu já mostrei quando eu falei em aulas anteriores aí do corpo etérico, como é a figura do que seria um chakra, o que seria um centro. Tá? É um vórtice, né, de 2 a 6 polegadas de diâmetro, e ela é meio abaulada para dentro e tem um talo que liga na coluna. Então essa é a imagem de qualquer um dos chakras localizados no corpo etérico. O chakra raiz, já mostramos que ele fica aqui embaixo. Uma imagem dele mais ou menos, isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não tem muita importância não, mas eu já tinha preparado, então vou colocar. Ele tem 4 pétalas, recebe a vitalidade laranja e vermelha, púrpura do chakra esplênico. Lembra-se que o chakra esplênico é o distribuidor do prana. Tá? Recebe energia primária de 4 raios, por isso que ele tem esses 4 aspecto vermelho e laranja, né? E dispõe de ondulações que parecem divididas em quadrantes, né? O fogo serpentino reside no chakra raiz. Né? Quando ele atua vigorosamente, a cor dele é um vermelho de fogo mesmo, né? Alaranjado, vermelho alaranjado, correspondência com a vitalidade que recebe do chakra esplênico. Falando do chakra esplênico, então, a posição dele é aqui, abaixo do diafragma também. Tá? Esse chakra esplênico é o que trabalha, que recebe realmente o prana. O aspecto dele para o clarividente é como está mostrado na figura aí, 6 pétalas. O segundo chakra na região do baço. Lembra que o chakra que absorve o prana é o esplênico. E o órgão que distribui o prana para o corpo é o baço. Tá? Então ele está na região do baço ali, ele recebe e difunde a vitalidade que vem do sol, através do chakra esplênico, né? E ele tem 7 modalidades aí. Ele tem 6 pétalas de diversas cores, é radiante, brilha como um sol. É curiosidade só, não tem, eu estou passando rapidinho, até porque não tem muita importância para o nosso desenvolvimento esse tipo de conhecimento. Aí temos o chakra umbilical, que está ligado com as emoções. Ele já é 10 pétalas, recebe tonalidade verde do chakra esplênico. Né? Terceiro chakra, na região do umbigo, é o plexo solar, recebe energia primária em 10 radiações. O que mais? Está muito relacionado com sentimentos e emoções de índoles diversas. É esse chakra que ele está recebendo impacto direto do plano astral. A gente recebe nesse chakra também. Então é aqui, nessa região aqui, ó, quando a gente fala que a gente, acima do umbigo, é que a gente sente aquelas emoções, aquelas sensações, tanto boas, mas principalmente aquelas mais pesadas. O cardíaco, na altura do coração, já é um chakra com mais pétalas, 12 pétalas, tá? Vitalidade amarela, que vem do esplênico também, tá? Ela é situada no coração, cor de ouro, cada cadrante dele é dividido em 3 partes, tá? E tem 12 ondulações, a energia primária se divide em 12 raios diferentes, esse é o cardíaco. O laríngeo
que é a residência praticamente que sintetiza a personalidade, né? Falamos, a altura da garganta, mais pétalas ainda, 16 pétalas. Ele recebe vitalidade violeta e azul. Esse centro na garganta, 16 raios, outras tantas modalidades de energia, e há bastante azul na cor dele e é prateado brilhante. O chakra frontal, altura dos olhos, você vê que já confunde todas as pétalas dele, são 96 pétalas, metade rosa e outra metade amarela, e púrpura azul, praticamente é isso aí, mistura tudo. É o sexto chakra, parece dividido em duas metades, uma rosada, a outra mais para o amarelo, e sobressai um azul também purpúreo aí também. As cores correspondem com a vitalidade do chakra que recebe. Basicamente isso aí, não vamos insistir muito não, depois eu mando o material para vocês, vocês vão ver isso aí, quem tiver mais curiosidade de verificar, vai estar lá. E finalmente o chakra coronário, alto da cabeça, já nem consigo distinguir mais as quantidades de pétalas dele aí, 12 pétalas centrais e 960 externas. Recebe também o amarelo do chakra cardíaco agora, e vitalidade violeta do centro da garganta. Você vê, nem é do esplênico, ele já recebe do cardíaco e recebe também do laríngeo. Alto da cabeça é o mais refulgente, quando está em plena atividade. Infelizmente, para nós, a maioria de nós ainda não está em atividade, pelo menos não em plena atividade. Abundância de efeitos cromáticos, é quase inconcebível rapidez. Está com todas as matizes do aspecto solar, ainda que predomine o violeta. Isso é como se parecem realmente os chakras no corpo etérico. Lembrando, isso aqui eu já mostrei também, quando eu dei a aula sobre o corpo etérico, como era a distribuição através do chakra esplênico, quando a gente recebe a energia do Sol, está mostrado lá no alto do lado esquerdo do Sol, entrando, chega depois no baço e faz uma distribuição por todos os chakras aqui, com todas as funções a ver com os corpos também, para a manutenção de todos os aspectos do corpo. Isso aqui já mostramos também, como falei na aula sobre o corpo etérico. Então a mônada, quando a gente se relaciona à mônada agora, a gente não fala que a personalidade tem 3 aspectos, que é o corpo físico, o astral e o mental. A alma também tem 3 aspectos. Os 3 aspectos da mônada, da alma, Atma, Buddha e Manas. Quando a gente fala da mônada, também fala-se em 3 aspectos. Mas os 3 aspectos, é o primeiro, o segundo e terceiro aspecto do Logos. Então, a soma dos 3 aspectos do Logos é a mônada. E dos 7 principais centros do homem. Então, a mônada, além de, vamos falar, trabalhar com os 7 chakras que nós listamos, ela também está relacionada com os 3 aspectos do Logos. Primeiro, segundo e terceiro, Brahma, Vishnu e Shiva. O centro da cabeça nosso aqui, ele também é uma réplica da mônada, tá? E tem dentro da esfera de influência do chakra coronário 7 outros centros, agora centros físicos. E o centro coronário é uma síntese desses 7 que nós estamos falando. Então esses 7 centros são divididos também em 3 maiores e 4 menores. Quais são eles? Centros físicos são, um é chamado centro alta maior, o segundo é a glândula pineal, o terceiro é o corpo pituitário. Isso são pequenos, a glândula são como uma ervilha dentro do cérebro mesmo. Então esses centros são centros físicos que estão efetivamente dentro da nossa cabeça. Aqui estou falando nem da cabeça etérica, pode ser até da cabeça física mesmo, que esses órgãos existem em matéria física. E tem uma estreita conexão
entre o centro alta maior na cabeça com o da garganta, o do coração com esse corpo pituitário e o da cabeça com a glândula pineal. Isso aqui é um pouco vamos dizer, de fisiologia que nós estamos falando sobre os chakras. E é bom refletir sobre alguns triângulos também, esses triângulos que acontecem durante a nossa evolução. As iniciações estão muito relacionadas com esses triângulos que vão acontecendo. Vamos começar pelo triângulo mais material de todos, que é o triângulo do prana. Tá? Então tem um centro aqui, entre os ombros, que é o humeral, o centro perto do diafragma aqui, que nós estamos falando, que é o esplênico, e o baço, que é o órgão. Então isso aí faz aquilo que se chama um triângulo, que é o triângulo mais material que nós temos. Tá? Depois, quando o homem já é controlado a partir do plano astral, que é a grande maioria da população, nós somos controlados não ainda pelo aspecto mental, mas muito mais pelo plano astral. Os chakras que vão se relacionar para esse tipo de ser humano é o chakra da base, o plexo da base da coluna, o plexo solar, que tem tudo a ver com o plano astral, e também o cardíaco, emoções, sentimentos. Então, quem é controlado do plano astral, os chakras principais são esses 3 chakras aí que nós acabamos de falar. Agora, o homem, quando é controlado já a partir do plano mental, os chakras que são mais ativos continuam o base da coluna, continua o coração e é o da garganta. Porque é do plano mental, quem é que está no plano mental abstrato, do plano físico, na realidade o plano mental concreto é a sede do aspecto superior da personalidade. E a garganta realmente é o centro da personalidade. Depois nós temos um outro triângulo ainda, quando o homem já é mais controlado pelo ego, é um homem avançado, já não é tanto pela personalidade animal, mas controlado realmente pelo ego. Então já é o eu superior que está parcialmente controlado. Os chakras que são mais ativos, coração, garganta e coronário. Você vê que vai mudando os chakras de acordo com a nossa evolução. Não significa que os outros não estão ativos, estão também, mas os mais ativos são esses que nós estamos falando. O homem espiritual, até a 3ª iniciação, já muda mais uma vez esse triângulo: coração, garganta e os 7 centros da cabeça. Aqui, coisa dentro da cabeça mesmo, incluindo aquelas glândulas que nós já falamos. Tá? E o homem espiritual, que já passou da 3ª até a 5ª iniciação, os chakras principais é o do coração, os 7 centros da cabeça e 2 lótus de muitas pétalas aí. Está a ver com o coronário mesmo que tá. Então a gente viu aqui como vai mudando os chakras que são ativos em função da nossa evolução, da nossa espiritualização. A gente não pode deduir com isso que quando o fogo está centralizado num triângulo, aquilo que eu falei há pouco, ele não se demonstra nos outros. Sim, mas o que acontece é que ele está mais radiante do que os outros. Então os mestres avaliam o progresso de um discípulo ou de uma pessoa qualquer a partir disso aí, a partir de quais centros estão mais brilhantes. Os mestres avaliam realmente o progresso dos discípulos. Não precisa ficar perguntando para ele. Avaliando pelo aspecto dos chakras, ele tem essa noção de como está a evolução de um discípulo dele. Algumas citações que são importantes. O segredo do fogo, que a gente está sempre dizendo que os chakras é o corpo de fogo, é o corpo real. Então o segredo dele está na 2ª letra da palavra sagrada, a Om. Om, na realidade, é a contração de A-U-M.
Por que na segunda letra da palavra sagrada? Porque atualmente o nosso é o segundo sistema solar, é o sistema de Vishnu. Então, quem está em atividade realmente é Vishnu, por isso a segunda letra é lá que está o segredo do fogo oculto, é o U que realmente tem a ver com o nosso segundo sistema solar. Tá? E quando o ponto inferior vibra, veja bem, um ponto inferior, personalidade, triângulo sagrado, cintila, a nossa alma. Quando o ponto, o centro, o meio e o vértice, esses triângulos todos aí, é o ponto, o centro, o meio e o vértice, queimam igualmente. Então os dois triângulos, que é o triângulo da personalidade e o triângulo do eu superior, se fundem numa única chama e consome tudo. Quinta iniciação, quando realmente há a destruição da personalidade e a única coisa que sobrevive realmente é o nosso eu superior. E mais para frente, na quinta iniciação, nem o eu superior sobrevive, o que vai persistir é só a mônada realmente. E o que acontece quando há essa consumação? Forrate, que é aquela energia principal, que a base dele é também o centro da coluna vertebral, ele se precipita pelo espaço, ele vai procurar o complemento dele, ele fala que é o alento daquele que não se move, é o fogo daquele uno que vê tudo, e os dois se precipitam um em direção ao outro, e aquele que não se move torna-se a esfera de atividade. Quem é aquele que não se move? É a mônada. Ela passa a ser realmente a esfera de atividade, e a mônada, a partir desse instante aqui, ela controla todos os veículos de manifestação sem impedimento. Isso é a partir da quinta iniciação. Então, Forrate procura realmente o fogo daquele uno que tudo vê, um vai atrás do outro, e a esfera de atividade não é mais nem a personalidade, que na realidade a personalidade deixa de existir ali na quinta iniciação, entre a quarta e a quinta. Depois, na quinta, realmente a mônada é realmente a parte em nós, a vida real em nós, o nosso real endereço é a mônada. Então ela vai participando da evolução como um todo aí. Então aqui, sobre a natureza dos chakras, é mais do que suficiente, tá? É uma matéria que é bom a gente ter uma pincelada nela, mas no meu ponto de vista não é tão importante, exceto para a gente se localizar onde a gente está, se a gente é um ser que mais centrado na personalidade, se já estamos um pouco além, se nós somos um ser que quem domina é realmente o nosso corpo astral, ou se já é o corpo mental, ou quem sabe nós já estamos entrando em contato efetivamente com o nosso eu superior. Agora, uma coisa eu vou dizer, gente, a maioria das pessoas acaba se subestimando. Uma única vida não dá para a gente ter uma visão de qual o estado evolutivo de cada um. Tem tanto karma envolvido, dharma envolvido, tem tantas coisas envolvidas, que dependendo de uma encarnação, é uma encarnação não tão importante como outras. Mas a gente, em função do que a gente acha que a gente acha que a gente é a personalidade, mas nós não somos a personalidade. Quem já tem essa percepção e já consegue manter um diálogo, vamos falar assim, com o teu eu superior, é legal fazer isso, gente. Conversa sozinho. Só recomendo que faça isso aí em silêncio, tá? Não fica conversando em voz alta aí não, como achar que você é maluco, tá? Mas é isso aí, a gente começa a ter um diálogo com o nosso eu superior. E se a gente começa a praticar um pouco de meditação e entender, saber a posição de tudo isso, isso ajuda no sentido da visualização de nós como um todo,
para a gente começar a ter noção de onde a gente está. Então, como eu disse, não dá para avaliar. E, aliás, não é conveniente ficar avaliando, exceto o nosso próprio estado. Ficar avaliando o estado de essa pessoa é mestre ou não é mestre, ele é Shela ou não é Shela, ele é discípulo ou não é discípulo, o que ele é, não interessa e não é conveniente. Agora, fazer isso de si próprio é legal. Tá? Vamos falar agora dos centros em conexão com os raios, então. Tá? Leva algumas suposições e conjecturas, e para a gente entender isso aqui, vamos precisar de pensamento lógico e também imaginação. Imaginação é fundamental, gente. É por isso que criança, muitas vezes, crianças pequenas, têm uma imaginação fértil, eles às vezes percebem certas coisas que nós não percebemos. Tá? Imaginação. É legal, deixa florar a imaginação, que isso até ajuda. Não, só ajuda. A primeira coisa é a habilidade para expandir o conceito mental e construir aquilo que chama Antakarana. Já falamos isso em outras aulas. A ponte que liga o eu inferior com o eu superior. A ponte que a gente quer funcionar no veículo búdico. Porque nós só funcionamos, mesmo pessoas que já estudaram muito, a gente trabalha no máximo na mente. Eventualmente a gente já consegue trabalhar na mente abstrata. Estando trabalhando na mente abstrata, o próximo passo é o plano búdico. Então, a visualização, a imaginação durante a meditação ajuda a gente participar da construção do Antakarana. Ou seja, então nós vamos passar a ter a nossa mente iluminada por Budi. O problema da nossa mente é que ela não é iluminada por Budi. Budi é intuição. Tá? Então, o que nós precisamos é realmente que Budi ilumine o nosso intelecto. Porque o intelecto, como disse Blavatsky, ele é o assassino do real. A mente é assassina do real. De fato, a mente não, eu completaria, a mente não iluminada por Budi é a assassina do real. Eu acho que aí é mais coerente falar desse jeito. Então, a construção deste Antakarana, ele é feito realmente, a gente pode participar disso na meditação, imaginando a construção de um canal que interliga realmente mente concreta com mente abstrata, com o plano búdico, e começamos a receber a verdadeira intuição. Quem vai direcionar essa construção não é bem a personalidade. Quem vai direcionar isso aí é a nossa alma, é o nosso aspecto búdico, é o nosso aspecto átmico. É aí que vai você, como se diz, para que o Budi e a Atma confiem na personalidade, que vale a pena investir realmente toda a energia deles, todo o tempo deles para controlar essa personalidade, nós é que temos que mostrar isso a ele, nós é que temos que indicar que eu não estou curioso, que eu não estou querendo poder, eu estou querendo sim me tornar um instrumento do nosso eu superior. Então quem controla é o eu superior. Claro que a gente vai ter enormes ganhos com isso, mas é nesse diálogo que a gente tem com o nosso eu superior, e de tabela já, quem sabe, começa a fazer um toquezinho lá na nossa mônada, é isso que mostra, o inferior mostra para o superior a seriedade do trabalho dele. Então aqui é isso aí, o conceito de Antakarana, de construção, como eu falei, é direcionado realmente pelo superior, mas sem a contribuição do inferior, o superior não vai, como se diz, confiar no trabalho do eu inferior, tá? Então a segunda necessidade, além da construção do Antakarana, é o uso da imaginação
que é o equivalente astral da discriminação mental e transmuta em intuição. Então a imaginação ainda é um aspecto astral mental, mas à medida que ele vai ficando mais sutil, tá? Então essa imaginação, de pouquinho em pouquinho, ela vai se tornando uma intuição. Quando isso é uma intuição, é um sinal de que realmente, através inclusive da imaginação, a princípio, é que nós somos iluminados. A nossa mente passa a ser uma mente iluminada por Budi. Então a nossa mente deixa de ser o assassino do real e passa a ser efetivamente um instrumento de trabalho na mão do nosso eu superior, que é o que nós queremos. Hoje nós somos dominados pela mente. Agora, se nós nos entregamos ao eu superior, a mente abstrata já é parte do eu superior. Mas se essa mente abstrata está conectada direta com Budi, está iluminada por Budi, então é o que nós estamos falando aqui, que realmente nós estamos nos integrando com o nosso eu superior. Então é a concessão do Antakarana e também a imaginação. A discriminação, o nome discriminação vamos entender como sendo discernimento, é um método onde o espírito realiza a liberação das entraves da matéria e distingue ilusão e aquilo que ela oculta. Então, discernimento é separar o real do irreal. Então, para nós, personalidade, é fundamental a gente ter a certeza e aceitar isso, de que a personalidade é algo criado para um fim específico, e acabou esse fim específico, ela vai ser consumida, ela vai deixar de existir. Então, como nós sabemos disso, quem estuda teosofia sabe disso, que a personalidade é efêmera, basta a gente observar que todo mundo morre. Então ela é efêmera. Então quando a gente tem a aceitação disso aí, então a gente percebe que a personalidade, ela realmente é efêmera, e para nós o que é real é o eu superior. Não interessa que a gente já tem intelectualmente entendido que o eu superior também, depois de 777 encarnações, ele também vai desaparecer e só resta a mônada. Não tem problema. Mas no primeiro passo é isso, é discernir o irreal do real. Irreal é aquilo que vai desaparecer. Real é aquilo que é perene. Então é praticar esse discernimento, de entender o que é real e o que é irreal. Isso é um exercício, tá, gente? Isso aí tem uma prática hindu que chama net-net. Não isso, não aquilo. Não isso, não aquilo. Então você começa a verificar, começa a perguntar. Eu sou o corpo físico? Não, sou não. Ele vai morrer? Então não sou eu não. E vai trabalhando, vai trabalhando. Isso se chama discernimento. Discernimento é uma característica de Budi, não é uma característica da mente. A mente, ela não consegue separar o real do irreal, porque ela está dentro do jogo. Então o real para ela é a própria mente. E ela se tende a realmente a não aceitar que ela vai desaparecer e que o controle dos veículos, inclusive o veículo mental, vai passar para Budi e de tabela para a Atma. Então aí que é o discernimento. Então você vê, entender isso aqui já é muito mais importante do que saber quantas pétalas tem um chakra, aquilo, aquele outro lá. Mas vamos em frente. A vida do peregrino é a mônada, tá? 3 períodos principais. Tá? O primeiro período, ela está em influência raio da personalidade. Esse é o período mais longo, tá? Onde a gente fica sob a influência do raio da personalidade. Existem 7 raios. Depois a gente vai falar um pouquinho deles, para ver como é que é o raio da personalidade.
e tem um período que ela sai da influência da personalidade e ela fica sob a influência do raio do ego. Saiu da influência do raio da personalidade e passou para a influência do raio do ego. É um período um pouco menor, mas também é grande. E o último período é onde o raio que controla tudo é o raio da própria mônada. Então a mônada tem um período que na realidade a vida do peregrino, né, a vida da mônada, ela existe, mas quem manda é a personalidade. A mônada está simplesmente observando, não toma parte ativa no processo. O segundo período passa o controle para o ego, aí já dá mais perto da mônada, mas ainda assim. E finalmente o raio da mônada é que efetivamente controla o terceiro período. Eu volto a dizer o seguinte, gente, a mônada, enquanto ela está lá no plano monádico, ela é divina em todos os aspectos, onipotente, onipresente, onisciente. Ela está aprendendo a trabalhar nos mundos manifestados através de veículos. A mônada não desce no plano físico. Ela tem um raio que une tudo isso aí, pega lá o Antakarana, pega o Sutratma, e em função de tudo isso aqui, ela influencia os veículos da personalidade, influencia os veículos do eu superior, através das características do raio. Tá? Como eu estou falando, no último período é que o raio da mônada efetivamente influencia todos os veículos. Eu disse influencia, mas a atividade continua sendo feita pelos veículos. Tá? Então, o primeiro período é o mais longo, o aspecto da atividade do tríplice eu está desenvolvido, tá? Manualmente está lentamente elaborado nesse primeiro período e progressivamente o ser humano vai ficando sob o controle do intelecto, né? E o intelecto atuando sobre o cérebro físico. Às vezes eu confundo aqui os nomes, mas tem aquilo que é chamado de 3 câmeras, né? Câmara da ignorância. Então esse primeiro período é o da câmara da ignorância. A gente tem uma ignorância total da influência da mônada sobre nós. Depois a gente entra na segunda câmara, que quando está com a influência do ego, e finalmente a terceira câmara é quando o raio da mônada efetivamente influencia todos os veículos. Então, esse período corresponde ao período do primeiro sistema solar, o primeiro período, esse que está sob o controle da personalidade. Então, é relativo ao primeiro sistema solar, nós estamos no segundo, né? E no primeiro sistema solar, quem mandava, quem que era o grande senhor, era Brahma, o terceiro aspecto, e ele esteve levado até o ponto do Pralaya. Então esse é o primeiro sistema solar que efetivamente a personalidade fez todo esse desenvolvimento. Agora, gente, isso aqui às vezes confunde, porque dá a entender que a nossa personalidade ela foi desenvolvida no primeiro sistema solar. Não é bem assim não, tá? Porque, como um todo, se você observar a evolução do logos solar, do logos planetário, como um todo é desse jeito. Mas as mônadas que entram no sistema de desenvolvimento, de evolução, elas vêm em levas. Então vem uma leva de mônada, entra no sistema solar, faz o progresso, personalidade, alma, mônada e vai embora. Vem uma segunda leva e faz o mesmo processo. Então quando ele fala aqui, na realidade, a criação da personalidade foi feita no primeiro sistema solar, isso quer dizer que foi o desenvolvimento realmente dos veículos. Mas tem certas mônadas que entraram já no atual sistema solar e não começou a desenvolver a personalidade, ela já começa com os veículos já desenvolvidos. Então, entender
quando a gente fala sobre essas coisas, tem que entender que tem um ponto de vista do logos planetário e tem um ponto de vista da mônada individual. Então elas entram nos sistemas em levas. Por isso que tem algumas levas que entraram efetivamente no primeiro sistema solar e fizeram o desenvolvimento realmente de todos os veículos lá. Agora, quem entra depois já entra com parte do trabalho efetuado e continua fazendo novamente o desenvolvimento da personalidade nesse sistema solar, não no anterior, faz o desenvolvimento através do eu superior neste sistema também, inclusive o da mônada. Então é isso que eu queria chamar a atenção para lembrar desse jeito aqui, tá? Porque esses períodos de existência de planetas, sistemas solares aí, são bilhões de anos, tá? Então quando chega o Pralaya, nenhum ser humano, animal, vegetal, está vivo para ver o Pralaya chegando. É aquele negócio, aquelas levas que foram entrando, conseguiram realmente fazer tudo o que eles tinham que fazer e vão embora. Então, quando chegar a época do Pralaya de um sistema solar, ou um Pralaya planetário, tá? Antes de acontecer efetivamente o Pralaya, todas essas mônadas já saíram, tá? Então, o que resta no planeta efetivamente é o reino mineral, que vai ser desintegrado. Só que, quando você desintegra uma forma, quando a gente fala de desintegrar a forma de um eu superior, de uma alma, é uma forma complexa. Então, a desintegração dos veículos de uma alma significa que aquela alma desapareceu, ela não é eterna, ela foi construída e desapareceu. O que acontece é que tudo que ela aprendeu foi reabsorvido na mônada, e o objetivo aqui é a evolução da mônada. A personalidade mesmo, a alma foram criadas e vão desaparecer, tá? A matéria não. A matéria, quando ela é destruída, a matéria é eterna. A matéria agora já não está com formas. Com formas é trabalho de Vishnu. A matéria, quando é puramente matéria, é só o trabalho de Brahma. Então é matéria atômica. Então a matéria atômica, ela pode ser destruída, desintegrada, mas ela pode ser desintegrada, mas não destruída. Tá? E esse ciclo é eterno, vai se repetindo de um sistema solar para outro, um Manvantara para um Pralaya para um Manvantara, vai toda essa evolução acontecendo assim. Tá? Então, o segundo aspecto começou, que é o atual sistema solar, mescla-se com o terceiro aspecto. Como é que Vishnu cria uma forma sem o trabalho de Brahma, que foi desenvolver a parte da matéria? Não. Então ele mescla o segundo com o terceiro aspecto. Passam-se séculos e o homem vai ficando cada vez mais ativamente inteligente através, efetivamente, dessa mescla agora do terceiro e o segundo aspecto. Considerando o desenvolvimento separado dos diversos aspectos, a gente só consegue ver esses aspectos separados no tempo e no espaço, porque durante o processo evolutivo existe, a gente vê a coisa no tempo, né? Mas separação, sob o ponto de vista do eterno, que é o eterno agora, só existe realmente o Logos. Então não existe Brahma, nem Vishnu, nem Shiva, o que existe é o Logos, tá? Tudo já está pré-estabelecido, já existe lá no arquétipo de tudo que vai acontecer, e nós vamos entrando nesse esquema, pegando aquilo que é arquetípico e trazendo aquilo para a manifestação. Então, ou seja, nós não estamos criando, nós estamos desenvolvendo uma ideia que é a ideia do próprio Logos. Tá? Então a gente vê, quando a gente fala do terceiro, segundo Logos, é isso aqui. Nós já falamos, mas não custa relembrar. Tá? Então o aspecto Vishnu, que é o aspecto amor-sabedoria, ele está latente no eu, é uma parte do conteúdo monádico, e o aspecto Brahma, atividade inteligente, precede a manifestação no tempo. É aquele negócio, primeiro Brahma, depois Vishnu.
e Vishnu trabalha em conjunto com o trabalho de Brahma. O segundo período, quando o raio do ego domina, não é mais a personalidade, já não é um período tão longo como é o primeiro, e o homem lança suas forças no lado da evolução, ele palmilha o campo, o caminho probatório e vai até a terceira iniciação. Você vê, realmente já é um período menor, né? Quando a gente fala isso aqui em vidas, é ensinado que são 777 vidas para esse desenvolvimento. 700 vidas é realmente o primeiro período. O segundo período são 70 vidas aqui. E o terceiro período, quando ele fala, depois são só 7 vidas, até chegar naquelas 777. Mais para frente, nós vamos entrar em detalhe do curso, né? Nós vamos entrar em detalhe sobre essas 777 vidas. Não é exatamente assim não, tá? Não podemos considerar isso aí como sendo absoluto. É variável, mas em média seria mais ou menos isso aí. Tá? Então, sob o raio da personalidade, o homem trabalha nos 4 raios menores. Tá? Quando ele é personalidade, o 4º raio, 5º, 6º e 7º. Lembrando, 4º é o raio da harmonia, 5º da mente concreta, 6º é o devocional e o 7º é do trabalho ordenado. Tá? E primeiro ela trabalha nos raios da personalidade, e como o raio de 4 até o 7 estão debaixo do terceiro raio, então no fim, quando está concretizando esse primeiro período, a personalidade então translada do raio 4, 5, 6 ou 7 para o terceiro raio, tá? Que é o raio do terceiro aspecto. Então o homem segue por um dos sub-raios dos outros raios maiores, tá? Primeiro e segundo. Então, se você pegar o primeiro raio, debaixo do primeiro raio tem 7 sub-raios, debaixo do segundo também tem 7 sub-raios. Então, a gente pode, independente da gente estar lá no raio 4 e depois passa para o terceiro, a gente pode mudar também, dependendo do raio egóico, para os raios do primeiro ou segundo. Digamos que você era do 6º sub-raio do terceiro, enquanto no raio da personalidade. Mas quando você está no fim do processo, que vai para o terceiro raio, em vez de ir para o terceiro, você pode ir para o primeiro ou para o segundo. Só que você vai para o sub-raio do primeiro ou do segundo, equivalente ao raio que você estava na personalidade. É assim que dá o translado de um raio para o outro, é nesse esquema realmente que vai acontecendo. Enquanto a personalidade é o raio da personalidade. Quando entra no raio egóico, a grande maioria, o raio egóico é o terceiro, que é o terceiro aspecto, mas pode mudar para o primeiro e o segundo através de um dos sub-raios do primeiro e do segundo. Tá? Então o raio egóico pode ser qualquer um dos 7, pode ser qualquer um deles, né? Porém, nesse sistema solar nosso, que ele é o amor, sabedoria, então ele é um sistema solar basicamente do plano astral, que tem uma conexão direta com o plano búdico, onde o amor, sabedoria está sendo trazida à objetividade. Então, a grande maioria das mônadas que estão aqui, nesse nosso sistema solar, são do segundo raio, grande maioria. A gente vai ver ao longo do curso, a gente vai mostrar mais ou menos uma quantidade lá, que existem mônadas não só do segundo raio, como tem também do terceiro aspecto, como também tem do primeiro aspecto. Mas a grande maioria das mônadas que estão hoje no plano monádico são do segundo raio. Tá? Nosso sistema é o sistema do Filho, o nome dele é Amor, divina encarnação de Vishnu, o sistema anterior era Brahma. Tá? Então, Vishnu é conhecido também como dragão de sabedoria. Ele está em manifestação. O sistema solar é a encarnação de Vishnu. Então, quando você vê realmente hoje todo o sistema solar, incluindo
Estou falando do sistema solar físico, tá? Quando você vê o Sol ou os planetas, tudo isso é o corpo de Vishnu. É ele que está em manifestação. E ele traz à encarnação entidades cósmicas que são muito parecidas com ele. Por isso que a grande maioria das mônadas são mônadas do segundo raio, são mônadas do aspecto Vishnu. Tá? Depois da terceira iniciação, os seres humanos se encontram no raio monádico, depois da terceira, só falta agora a quarta e a quinta. E aí vão entrar no raio monádico. Agora, o raio monádico é um dos três principais, primeiro, segundo e terceiro. E o fato é que os mestres iniciados encontram-se em todos os raios. Por que eles encontram em todos os raios os mestres de sabedoria? Há dois fatores. Eu vou dar uma parada por aqui, gente, que já são 9 horas e 35 minutos, né? Daqui a pouco. Tem muita pergunta, Ney? 5, 6. Deixa eu passar mais uma para não perder esse raciocínio aqui. Por que tem mestre em todos os raios? Duas razões. Tá? Cada raio maior tem 7 sub-raios, que corresponde aos 7. Cada raio maior tem 7 sub-raios. Então, mesmo que um mestre é de um raio, através dos sub-raios, ele entra em qualquer um. Tá? E muito dos guias da raça se transferem de um raio para outro quando eles são necessários e o trabalho exige. Então você tem um mestre do segundo raio e translada para o terceiro, vai ter que fazer um rearranjo ali. Por isso que tem mestre de todos, em todos os raios. Tá? Mestre tem Chohan, tem um Chohan de cada raio. Tem o Chohan do sétimo raio, que é o Hakoksi, Chohan do sexto raio, que é o Jesus, do quinto raio é o Hilário, acho que é isso mesmo, eu confundo os nomes, de vez em quando me dá um branco aí. Tá? Então tem todos os raios, tem mestre de sabedoria. Tá? E tem um intercâmbio ali também, tá? E esse intercâmbio, antes da gente efetivamente se tornar um mestre de sabedoria, se dá através de um dos sub-raios de qualquer um desses raios maiores. Então, quando um mestre abandona a hierarquia do nosso planeta, há uma reorganização e admite-se novos membros na grande loja branca. Vou perguntar para vocês, gente, vocês já fizeram o currículo de vocês para se candidatarem na grande loja branca? Aí, acontece, eles precisam. Agora, não são tantos os mestres que permanecem aqui, tá? Quem quiser ter uma noção disso, eu dei um curso chamado Iniciação Humana e Solar, onde mostramos que até depois da quinta iniciação, a grande maioria das mônadas retornam para o sistema de Sírius. Aqueles que ficam aqui na loja branca são poucos, mas isso depende do dharma de cada um de nós, tá, gente? Então a gente não está só preocupado com a evolução da mônada no planeta, mas a gente está preocupado com a evolução do sistema solar, no qual a Terra tem um lugar. Mas a Terra não é um lugar supremo. A Terra é um organismo dentro de um organismo maior. Eu já falei aqui em outras aulas que, na realidade, o plano todo é centrado na evolução do logos planetário e do logos solar. As nossas mônadas entram no esquema também e aproveita e faz a evolução também. Mas a gente não pode ficar centrado só na evolução, na minha conexão com a mônada, que tem algum outro trabalho a ser feito também. Tá? Então a gente tem que entender que às vezes o raio terá um centro de força, o aspecto átmico, às vezes tem o aspecto búdico e outras vezes tem o aspecto manádico. Veja só, um determinado raio, ele tem um centro de força em Atma, em Budi e em Manas. Eu acho que aqui agora já consigo parar. Tá? Eu vou parar por aqui então, que depois eu vou explicar, porque mesmo centrado em Atma, aquele que é Atma, o puro, são poucos. É uma mescla de todos esses aspectos, que a gente vai mostrar na próxima aula, tá, gente?
já foi o suficiente para hoje. Há muita matéria. Andréia Fernandes. Quem? Andréia Fernandes. Andréia Fernandes. Uma pessoa diagnosticada com câncer que decide não tratar para não passar pelo desgaste do tratamento pode ser considerada suicida? Pergunta difícil, hein, André? Eu acho que é uma fuga, sim, viu? Tem casos de pessoas que se recuperam. Claro que tudo tem um grau, tá? É diferente daquele que se mata por uma razão besta qualquer. Esse é um suicida de primeiro grau. Um caso como esse que você falou, não deixa de ser um suicida também. Mas tem, como se diz, alguns atenuantes que pode minorar os efeitos kármicos dessa atitude. Não dá para a gente julgar. A gente não está sentindo a dor que o outro está sentindo para dizer se ele está errado ou não está errado, tá? A eutanásia já é liberada em alguns países, tá? Você vê, a própria sociedade, de uma forma geral, em alguns países, acham que isso é normal. Mas que traz consequências kármicas, traz. Porque nós viemos com uma data de validade. Esse é um aspecto importante, André. Se você veio aqui para viver até os 70 anos, se você pratica um ato desse aos 65, isso significa que você não completou o teu período que deveria ter 70 anos. Então você vai passar 5 anos no cama-loca aguardando vencer o teu prazo de validade no plano físico, para depois você transladar para o plano mental. Então você passar 5 anos adicionais lá no cama-loca não é uma boa ideia. Não é. Então as pessoas tomam essa decisão de fazer isso aí, como eu falei, tem atenuantes, mas as consequências vão existir. Então a gente tem um prazo de validade, está estabelecido, e nós estamos quebrando um contrato que nós assinamos para vir aqui. Então tem consequências, sim. Concordo que tem atenuantes, mas tem consequências. Nelson Alexandre, a cirurgia para a retirada de um tumor benigno na glândula hipófise poderia alterar a capacidade de clarividência no discípulo? Alteraria outras capacidades sutis? Sim e não. Tá? Quando a gente fala de chakras, principalmente, eles estão em matéria etérica. Então, quando há uma operação no corpo físico, você não está alterando o órgão etérico, mas você está falando da glândula hipófise. A glândula hipófise era uma glândula física. Então, a retirada dela pode. Assim como tirar um olho teu, você não enxerga mais. Então, pode ter consequências, tá? Mas eu volto a dizer, é uma consequência menor, tá? Então, quando a pessoa fala, por exemplo, em doar órgãos durante a morte, pode doar à vontade, que o órgão permanente já foi retirado. Então, quando você mexe numa glândula, tem alguma consequência? Tem, tá? Um dia a gente vai conseguir recuperar essa glândula como uma lagartixa recupera o rabo dela. Quando corta o rabo, a lagartixa nasce outro rabo. Nós não perdemos isso aí. Mas é isso aí. Retirar a glândula física, tá com câncer nela, no fundo, se você não fizer, talvez você morre antes da hora e entra na pergunta anterior. Então, é aquele negócio, tem que fazer, faz. Tá? Tem um tumor benigno, tá lá. Se for benigno, mas ele pode mudar com o tempo. Então tem um medo da coisa que leva nisso aí, Nelson. Tá? Difícil a gente julgar alguém por fazer alguma coisa, tá? Eu recomendo que, ainda mais se tiver que é maligno, na dúvida, tira fora.
O benigno a gente poderia até pensar, mas o benigno cresce também. Tem tumores benignos que ficam do tamanho de uma laranja depois. Tá? Pode alterar os corpos sutis? Em princípio, não. Por que não? Porque, como eu falei, os chakras principais que realmente interferem com a vida do eu superior são os chakras que estão no mundo etérico, não no mundo físico. Então não altera muito não, tá? Perseu pergunta, o corpo de fogo seria o corpo causal ou o corpo solar? Sim, mas não só. Tá? O corpo causal, ele está no plano mental. Quando ele fala no corpo de fogo, tem o corpo de fogo no plano físico, que é o nosso corpo etérico no plano físico, tem o corpo de fogo no plano astral, tem corpo de fogo no plano mental, em todos os planos. Então é sim, mas não só. Montserrat Hall. Os chakras são constituídos de matéria dos 7 subplanos, tanto etéricos quanto astrais? Não. Quando você fala nos chakras, eles existem nos 4, no caso do plano físico, os 3 primeiros é o denso, sólido, líquido e gasoso. Lá não tem chakra. O chakra está nos 4 níveis etéricos. Quando você fala no plano astral, ele também vai estar nos equivalentes etéricos do plano astral. Cada plano tem 7 subplanos e a gente pode fazer uma correlação das funções dele com aquilo que a gente percebe no plano físico. Então, eles são constituídos da matéria etérica. 4º éter, 3º éter, 2º éter e 1º éter. É lá. Quando chega no plano astral, vai ser também nos superiores. Isso são os chakras. Nelson Alexandre Trigueirinho falava muito sobre o corpo de luz. Poderia falar um pouco sobre ele? Eu não sei o que o Trigueirinho falava, tá? Mas há uma diferença. Tá? O corpo de fogo tem a ver, vamos dizer, tem a ver com o mundo manifestado. Esse é o corpo de fogo. Tem um corpo de fogo, como eu falei, no plano astral, no plano físico, em todos os planos. Corpo de luz, isso tem a ver, quando a gente fala a personalidade, para ela, no meu modo de entender, o corpo de luz para a personalidade é o eu superior. Para o eu superior, o corpo de luz é a mônada. Então você vê, tem uma diferença entre uma coisa e outra, não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, dizer para você o que o Trigueirinho falava sobre o corpo de luz, eu não sei se ele está falando sobre o corpo de fogo ou sobre o corpo de luz, mas eu entendo que é mais provável que seja efetivamente isso que eu te falei. Para a personalidade, corpo de luz é o eu superior. Para o eu superior, o corpo de luz é a mônada. É o princípio imediatamente superior. Esse é o corpo de luz. Isso vai crescendo até o infinito, tá? Não tem onde parar. Tá? Então é isso aí. Esse é o corpo de luz no meu modo de entender. Renê Luna. Tem uma pergunta que está destacado do tema, mas agradeço por poder responder. Ao perder o corpo físico e ingressar no Kamaloka, é possível praticar meditação ou só com o corpo físico? Vou te responder de uma forma muito simples. Os mestres de sabedoria continuam fazendo meditação. Só muda o grau. A nossa meditação é tentar entrar em contato com o nosso eu superior. A meditação, quando é feita com a consciência do eu superior, é para entrar em contato com a mônada. Quando nós temos a consciência da mônada, a meditação é para entrar no grau superior. Ou seja, então, respondendo a tua pergunta aqui, na realidade, ao perder o corpo físico e ingressar no Kamaloka, é possível praticar a meditação ou só com o corpo físico? Quem pratica a meditação não é o corpo. Quem pratica a meditação é o dono do corpo. Então, é possível sim, em qualquer plano.
Adriano Trentini, sobre o 137, o aspecto 1 no trino e séptuplo, a comunicação dos planos superiores com inferiores ocorre por essa vida. Sobre o 137, o aspecto 1 é o 1, o 3 é a trindade e o séptuplo é a manifestação completa. A comunicação dos planos superiores com inferiores ocorre por essa via? Sim. A comunicação é feita, vamos falar de baixo para cima, tá? Primeiro, o corpo físico para comunicar com o corpo astral. Isso é feito por um canal chamado Sutratma. Então, o plano físico é o 7. Entre o 7 e o 6 tem o Sutratma. Entre o 6 e o 5, que é o mental, é o Sutratma. Entre o 5 e o 4, que já é a comunicação com o plano búdico, aí já recebe o nome de Antakarana. E o Antakarana vai até Budi, de Budi até Atma. Então, a comunicação 137, como você está falando, usa estes canais. Mas ela é bidirecional. Você, como personalidade, você pode conversar com o teu eu superior. Independente de ser 137, você faz isso através do pensamento. Tu pode meditar com o pensamento. Não é muito bom, mas tudo bem. Começa dessa forma. Começa a conversar com o teu eu superior. Fala com ele, ele é teu amigo. Conversa com ele. Conversa como você conversa com um grande amigo teu. Mas isso não é pelo 137. É pela emoção. Pelo pensamento. Depois pela intuição. Então a comunicação ela é tanto de baixo para cima como de cima para baixo. A gente fala, o meu eu superior não me dá atenção. Vou perguntar para você, você dá atenção para o teu eu superior? Quantas vezes por dia você fala com ele, faz um colóquio com ele? Quantas vezes você tenta provocar esse relacionamento? Então, tanto faz, tá? A comunicação é através do sentimento e através do pensamento. Daqui a pouco, sem o pensamento, melhor ainda. Robson Couto está retrucando a pergunta do Adriano. Você se refere a descida, subida e retorno ao Pai? Já pensei assim, também refletindo sobre os estudos. Isso é verdade. O 1 se manifesta como 3, o 3 se manifesta em 7. Então é assim que depois, ao final, quando há o retorno para o Pralaya, o 7 vira 3 e o 3 vira 1. É desse jeito. Agora depende do entendimento da pergunta, tá? Baralho Cigano, Vanessa Fávero. Ocorre mudança da prevalência de raios na mesma encarnação? Olha, depende do grau evolutivo. Como nós estamos centrados no raio da personalidade. A gente não sabe nem o que é raio da personalidade, nem entendemos direito o que é o raio, e vamos tentar falar uma mudança de raio aqui, né? Então, na realidade, na mesma encarnação, você pode sentir influência. Pode. Você pode estar num raio pendurado no outro sub-raio. Dá para sentir influência, mas trocar realmente de raio, isso é incumbência do eu superior e da mônada, não é da personalidade, tá? Então, ocorre mudança da prevalência de raios na mesma encarnação. Você, sim, como estou falando, você pode ser influenciado por qualquer um dos raios. Você é de um raio, mas recebe a influência dos outros. É natural que isso aconteça, tá? Em função, você vai numa igreja, sétimo raio, uma igreja cristã, tá? Sétimo raio, tá? Então é possível, você vai lá e sente a influência dele, mas não é mudança de raio, é sentir influência. Você continua falando, eu senti oscilações de prevalência entre o primeiro e o quinto raio, em determinadas etapas da minha vida. Isso é possível, como estou falando, não significa que você está mudando de raio.
mas que você pode ser influenciado por qualquer um dos 7 raios, a qualquer momento, isso pode acontecer sim, viu? Pode acontecer e acontece. Adriana, meu currículo vitae está fraco para GLB, mais umas 700 vidas, que só eu consigo. É isso aí, Adriano, mas você está se desvalorizando, cara. Eu te falei durante essa aula, por uma única encarnação, você pode estar muito se subavaliando. Não estou querendo dizer que você é o supra-sumo, não é isso que eu quero dizer. Mas não pode te definir em função daquilo que você percebe dessa vida atual, tá? A Vanessa fala, não disse mudança, sim prevalência. Tá certo, você tem razão, você não tinha dito mudança de raio, fui eu que extrapolei. Tá? Então a prevalência, sim, qualquer um dos 7. Tá? Aliás, a gente está sendo bombardeado a todos os momentos através do nosso inconsciente. Nós já tivemos inúmeras vidas, pelo nosso inconsciente a gente é bombardeado por tudo, a todo momento, tá? Não precisa ser experiência dessa vida, pode ser de outra vida, pode ser de outro planeta, pode ser do mesmo sistema solar, pode ser de muita coisa, tá? Nós somos maiores do que a gente imagina, gente. A gente às vezes se sente pequenininho, imagina, mestre sabedoria. Caramba, por trás de você tem uma mônada que é um Dian Chohan, é um arcanjo. Então você é um arcanjo, você não é um ninguém, tá? Você é grande, isso vale para você também, Adriano, tá? Se você acreditar que você efetivamente é um arcanjo, então pode mandar teu currículo vitae que você vai ser aprovado na hora, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado, agradeço a participação e a gente volta na próxima quinta-feira. Namastê.